Uma breve palavra, mas uma palavra que Deus separou para mim e para você. Amém? Salmo 139, verso 14 a 17, diz assim: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu vou ler de novo, porque eu tenho o privilégio de ser formada por Deus. Então, eu vou ler de novo, porque eu acho que você não ouviu. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aleluia! As obras das tuas são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando ainda era oculto. Eu fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, e a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Glória seja dada ao Senhor. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor neste lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. E você vai dizer ao Senhor: eu estou aqui para ouvir a tua voz. Eu estou aqui para ouvir, para guardar e praticar aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, tanto a oração da pastora Sandra quanto a palavra do pastor tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Eu quero falar com você sobre chamado e missão. Mas, primeiro, para falar sobre isso, eu quero falar sobre dois tipos de chamado. Primeiro chamado vai estar lá em Isaías 55, verso 1, que é chamado para salvação. Diga comigo, chamado para salvação. A pastora estava orando e eu estava pensando, quando eu fui chamada para a salvação? E me veio lá atrás. Primeira experiência que eu tive do poder de Deus na minha vida, eu tinha mais ou menos uns 11 anos. E quando eu tive essa experiência de ser chamada para a salvação, eu era menina, não tinha muito conhecimento, mas algo tocou em mim. E eu me lembro de uma canção que marcou essa época, que acho que alguns de vocês conhecem. Eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu a mão para mim, eu tinha mais ou menos 11 anos, eu não esqueço disso, e isso está vivo dentro de mim. Mas foi aos 18, 19 anos que eu decidi a minha vida para Cristo. Eu quero pedir para você voltar há anos atrás. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse agora o dia
que Ele te chamou para a salvação. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Veja se você consegue lembrar do dia que Ele te chamou para a salvação. Mesmo você que nasceu no Evangelho, num berço cristão, mas isso não te faz você um cristão. O que te faz você um cristão é a sua decisão. Quando é que Ele te chamou para a salvação e você disse sim a Ele? Pense sobre isso. Pode abrir seus olhos. Eu quero que nesse final de semana você volte a pensar sobre isso. A pastora falou sobre compromisso, sobre alegria, sobre santidade. E quando nós encontramos Jesus pela primeira vez, nós estávamos apaixonados. Mas aí depois, vem o relacionamento. E vem as feridas, vem as machucaduras, vem as decepções. E parece que isso vai se tornando uma erva daninha e vai cobrindo aquele amor. E aí aquele fervor, aquela chama, parece que vai apagando. Deus nos chamou, o primeiro chamado, para a salvação. Ele nos chamou para a salvação. E você disse sim. Você disse sim para a salvação. E ali nós vemos então Isaías 55, verso 1, que você pode ler depois, que fala que Ele nos chamou para a salvação. Mas também a palavra vai falar de um segundo chamado, que é o chamado para um propósito na terra. Deus te chamou para um propósito na terra. Ele não te chamou apenas para você ser salvo, mas Ele te chamou para um propósito na terra. Eu fiz assim porque se você quiser tirar uma foto, se você quiser, né, para depois na sua casa você poder meditar, né, para um propósito na terra. Então tem alguns textos aqui que você pode ler depois, mas o que eu quero falar sobre chamado? Chamado para um propósito na terra, ele deriva de uma circunstância e considerações e estratégica. Ele se refere a uma ação específica situada no tempo e no espaço. Quando nós nascemos e quando nós aceitamos a salvação de Cristo, nós já somos alistados no exército de Deus na terra, amém? Tem gente que fala assim, eu não quero interceder, não quero orar, porque eu tenho medo de retaliação, eu tenho medo. Meu, que é isso? Tem crente salvo aqui? Faz barulho aí. Meu filho, minha filha, pode aplaudir. Você já faz parte do exército de Deus. Ué, você já faz parte do exército de Deus, não tem que ter medo de nada não. Quem que tem medo é o diabo que tem que ter medo de você. Não é nós. Não é. Então, veja bem, a palavra aqui, ela está falando sobre um chamado específico na terra. Deus nos chamou com uma missão. Não foi somente para sermos salvos, mas Ele nos chamou com uma missão. A palavra chamado está designada a um indivíduo. Diga para quem está do seu lado. Deus te chamou para algo especial na terra. Descubra. Aí você vai falar para mim assim, estou tentando faz tempo. Mas Deus chamou, o chamado para a salvação é para todos. O chamado com um propósito não é para todos. O chamado é para missão na terra. Amém? Para uma missão na terra. E outra coisa, o fato de Deus te chamar para algo específico não significa que você não possa cooperar em outras áreas. Quem aqui tem certeza que Deus te chamou para uma missão e você já sabe qual é? Levanta a mão. Glória a Deus. Mas isso não significa que você não pode ajudar em outras áreas. Amém? Por quê? Porque servir em outras áreas faz parte do treinamento do seu chamado.
pessoas chamadas por Deus foram muitas. Eu coloquei algumas aqui. Quando eu falar o nome delas, você me fala para que ela foi chamada. Porque eu esqueci, sabe? Então, você me ajuda, tá? Vamos lá. Primeiro, Noé. Hã? Noé, por que ele foi chamado? O irmão Vanderlei está perguntando. Hã? Para construir a arca e salvar o povo. Amém? Certo? Abraão. Pai das nações. Amém? José. Hã? Governador e também provê para o povo de Deus, né? Moisés. Olha, tem uma criança lá atrás que gritou, libertador. Amém. Josué. E continuar o trabalho de Moisés. Vai se identificando aí. Davi. Para reinar. Amém? Ele foi chamado para ser rei. Débora. Não é só homem, tem mulher também. Ué, que negócio é isso? Débora. Hã? Juíza? Juíza, conselheira do povo, era uma pastora debaixo de uma árvore, que não tinha gabinete pastoral para ela, então ela atendia ali, certo? Débora. Paulo. Quem falou missionário aos gentios? Isto mesmo. Pedro. Fundamento da igreja. E você? Hã? Veja bem, preste atenção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver algumas coisas importantes sobre a questão de chamado. Eu coloquei aqui chamado e vocação, porque existe uma diferença entre chamado e vocação. Vocação. Vamos ler junto comigo. É a resposta positiva do coração humano ao anseio do coração de Deus. Amém? Isso é vocação. É a disposição interior e decisiva de alguém que tem um entendimento da vontade de Deus. Vocação deriva de nossa identidade como povo de Deus, da mesma forma que os laços de sangue geram lealdade entre pais e filhos. Vocação nos leva ao compromisso com a vontade de Deus em qualquer lugar e situação. Vocação é igual para todos, diferente de chamado. Aí você fala assim, mas está difícil para mim entender. Eu vou falar uma coisa para você. Tem gente, na Bíblia Sagrada, que ele foi chamado, mas não teve vocação. E tem gente que teve vocação, mas não foi chamado. Aí eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, quem foi chamado, mas não teve vocação? Quem foi chamado, mas não teve vocação? Jonas. Quem falou Jonas? Jonas. Presta atenção. Lembra que chamado tem a ver com algo específico, direcionado, certo? Jonas foi chamado. Olha, Jonas foi chamado por Deus, Deus deu a mensagem para ele, Deus deu o povo para ele, Deus deu tudo prontinho. E o que Jonas fez? Fugiu. Preste atenção nisso. Uma pessoa que não teve chamado, mas se vocacionou
Porque como a vocação está ligado, como nós estamos ligados em laço de sangue com alguém da nossa família. Então nós temos no nosso DNA de filhos de Deus a vocação de obedecer, de se voluntariar. Quem foi que não teve um chamado específico, mas se voluntariou por causa da necessidade? Hã? Alguém falou bem baixinho, mas parece que é uma criança. Velho Testamento. Davi foi chamado para lutar com o gigante Golias? Não, ninguém chamou ele. Aliás, desprezaram ele. Esse cara aí não é nada. Ele não foi chamado. Mas quando ele viu a necessidade, ele se vocacionou como filho de Deus. Ele disse, não está certo esse incircunciso fazer isso com o povo de Deus. Então eu vou lá lutar contra ele. Ele se vocacionou. Ele não teve um chamado que nem Jonas teve. Mas ele se vocacionou. Se você tem um chamado e você sabe do seu chamado, mas a igreja está precisando de ajuda em alguma área, você precisa se vocacionar, ajudar. Amém? Tem gente que fala assim, eu tenho um chamado para ser pastor. Eu tenho um chamado para ser não sei o quê. Um dia vai acontecer, a promessa foi feita. Querido, mas antes disso acontecer, você tem que se vocacionar onde precisa. Isso faz parte do teu treinamento, do aperfeiçoamento. Eu conheço uma missionária que ela levantou a base num país e tinha sido feito um desafio para alguém ir para aquela base, mas ninguém queria ir. E ela estava na base, lá em Minas Gerais, aí ela pegou e falou, eu estou aqui na base, está precisando de gente lá. Eu vou. Aí falou com a direção da missão, falou, olha, como vocês não têm ninguém, eu estou aqui, eu posso ir se vocês quiserem. E ela foi. E ela levantou uma base, estruturou uma base de missões naquele lugar, que foi uma bênção. Até hoje existe. Ela não teve um chamado específico, mas por causa da necessidade, ela fez o quê? Se voluntariou. Então, se tem um trabalho com criança, com juniores, com adolescente, com jovem, com louvor, você precisa se voluntariar. Como que você é uma pessoa que não quer fazer aquilo que Deus quer e quer que Ele faça o que você quer? Para com isso, para de infantilidade. Aceita que você precisa se voluntariar, você precisa de fazer aquilo que a igreja tem por necessidade. Tem muitas, né, pastora Sandra? Muitas. Então, veja bem, Davi não teve um chamado, mas ele se voluntariou. E Jonas não. Jonas teve um chamado, teve tudo certinho, mas o que faltou nele? A disposição da vocação. Como filhos de Deus, nós precisamos ser vocacionados a obedecer a vontade de Deus. O meu ministério começou com criança, lá na igreja Olavo Bilac. Começou com criança. Tinha uma necessidade, eu me voluntariei, e ali Deus foi trabalhando na minha vida, e hoje eu estou aqui. Então, assim, é necessário isso para nós. Amém? Vamos lá, que eu quero correr para não tomar muito tempo. Colossenses 1,6, para você ler na sua casa. Tudo inicia em Deus. Diga para alguém que está do seu lado, tudo inicia em Deus. O propósito da nossa vida é muito maior do que a realização pessoal. Amém? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Meus filhos, né, Jorge e Andrés, se casaram em junho, né? Julho, né? Julho de alguns anos aí. Já estão esquecendo da data? 2 ou 3? 3. E aí, com 6 meses deles casados,
Deus abençoou a vida deles, eles ganharam tudo, ganharam a casa, ganharam os móveis, tudo bonitinho, tá tudo maravilhoso. Sabe aquela coisa de casamento no início, assim, aquela paixão, aquela, ai meu Deus, ai a minha panela, que linda, ai o meu liquidificador que eu ganhei. Sabe? Aquele entusiasmo. Aí com 6 meses Deus chamou eles. Falou, larga tudo e vai para o campo. Chamado específico. E o que eles fizeram? Se vocacionaram, voluntariou, falou, não, vou atender o chamado de Deus. Por quê? Porque o propósito na nossa vida é muito maior do que a realização pessoal. Amém? Pô, mas ganhei, não, estou ganhando demais, estou no serviço, meu, que coisa maravilhosa. O propósito de Deus na tua vida é maior e deve ser maior do que a sua realização pessoal. Porque tudo começa em Deus. Fomos feitos por Deus, para Deus e para cumprir o propósito de Deus. Aí tem gente que quer ser assim Mulher Maravilha, né? Não tem Homem Maravilha, né? Tem o quê? Super-homem. Não, porque eu nasci para fazer essa mulher feliz. O propósito de Deus na minha vida. O propósito de Deus é fazer esse homem feliz. Ih, filho, depois fica velho, as coisas mudam tudo. Um morre, o outro vai embora. Não. Propósito de Deus é eterno. 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 Isso aí é consequência da sua obediência. Mas não é o tudo. Amém? Não é o tudo. Não põe a sua esperança no homem nem na mulher. Põe a sua esperança em Deus. E se você estivesse aqui no meu lugar, você ia ver as caras feias que eu estou vendo. Conhecer o propósito de Deus nos ajuda a estabelecer prioridade e nos traz motivação. Eu sempre insisto de você descobrir qual é a sua missão na Terra. Porque quando você descobre isso, você prioriza isso. Pode aparecer vários convites, várias coisas, mas você sabe para que você foi chamado. Então, você não vai se desviar disso. Então, conhecer o propósito de Deus nos ajuda a estabelecer prioridades e nos traz motivação. Quando a luta vem, quando a perseguição vem, você vai ter motivação para continuar, porque você sabe que você foi chamado por Deus. A vida na terra é uma bênção temporária, amados. Não fica achando que viver aqui na terra, você vai viver até 100 anos. Misericórdia. Eu, sinceramente, a minha filha fala assim, não, eu oro para que você viva até os 90 anos. Eu falei, gente, vocês não vão me aguentar, não. Não vai. É melhor não. Né? Agora, veja bem. Nós temos que viver uma vida boa assim aqui na terra. Mas temos que saber que essa vida aqui é temporária. Ela é passageira. Ela vai rápido. Então, nós temos que aproveitar para quê? Para realizar a obra de Deus na terra. E aí, eu queria chamar aqui 2 homens. Não vou dar dinheiro, tá? Quiser me dar, eu aceito, mas eu não tenho para dar. Ué, cadê os homens? Vocês querem que eu acabe logo? Vem rápido, vem rápido. Isso, olha aí, 2 pastores. Presta atenção. Esse daqui, diga comigo, chamado. Missão. Chamado e missão. Nesse chamado e missão, existe uma coisa chamada, o chamado é divino, o propósito é divino, mas o processo, Deus vai usar
o tempo, o kairos. Kairos significa tempo de Deus. Deus vai usar o tempo, a circunstância do chamado para a missão, para cumprir isso. Esse espaço aqui é o kairos de Deus, é o tempo de Deus para você. Que Ele vai usar a circunstância para trabalhar na tua vida e te preparar para aquilo que você foi chamado, que é a tua missão. Aí você fala assim, puxa vida, né? Nós não podemos pular os processos de aprendizado. Não podemos. Aí você vai lá ser pastor, ser ovelha, trabalhar com uma pessoa que não sou eu, que é alguém que, olha, difícil de tolerar. Que você fala assim, meu Deus, eu tenho... A minha filha trabalha comigo há muitos anos, e ela fala para mim assim, mãe, só é uma caixinha de surpresa. Porque quando eu acho que você vai fazer uma coisa, você faz outra. É assim mesmo. Aí, presta atenção. Deus te coloca para trabalhar com pessoas, quer seja na igreja, quer seja no seu trabalho, quer seja na faculdade, com pessoas às vezes difíceis, sabe por quê? Porque, chamado e missão. Esse tempo de Deus aqui, Ele está te preparando, Ele está te moldando. Então, não pula o processo, aceita o processo, como diz, aceita que dói menos. Entendeu? Então, assim, são processos que Deus vai usar para cumprir o seu propósito. Na sua vida. Chamado e missão. A partir de hoje, você vai buscar a Deus para descobrir qual é o seu chamado, qual é a sua missão na terra. Deus vai fazer isso com você. Muito obrigado, meus queridos. Tá vendo? Foi fácil, só foi ficar aqui na frente. Não podemos pular as etapas do processo, pois são aprendizados e treinamento para nós. Não podemos nos comparar com os outros, desejando o que é do outro, né? Porque cada um de nós temos a nossa identidade espiritual e ministerial. Cada um de nós temos. Não devemos desprezar nossa liderança, pois faz parte do processo de aprendizado. Sejamos éticos e sempre prontos a servir. Sempre prontos a servir. Chamado e missão. Deus tem um chamado para você. Se você está aqui hoje, se você está me ouvindo aí em casa, é porque Deus tem um chamado para você. Você precisa descobrir qual é a missão de Deus na terra para você. E aí o que acontece? Você não vai descobrir, às vezes, assim, que nem... Não vou chamar você de velho, mas... Quem é como eu da... Gini é um gênio. Levanta a mão aí. Né? Piscar, dava aquela piscada, a coisa acontecia, né? Então, presta atenção, não vai ser assim. Presta atenção. Na medida que você vai caminhando no ministério... Na medida que você vai caminhando no ministério, vai clareando o seu entendimento. Amém? Vai caminhando, o que você não pode é parar. Certo? Você tem que caminhar, porque na medida que você vai caminhando, vai clareando. Paulo, alguém disse, Paulo foi chamado para ser apóstolo gentio. Verdade, presta atenção. Levou 14 anos para que cumprisse o chamado de Paulo. Mas ele serviu muito bem onde ele estava. Então, se Deus falou com você que lá na frente vai... Amém, glória a Deus. Continua dando fruto, porque vai acontecer. Amém? Há um texto na palavra de Deus, que eu acho que está em Isaías 49, não me lembro. Eu achei que eu tinha posto aqui, mas acho que não. Deixa eu ver se eu pus. Coloquei? Deixa eu ver. Não. Isaías 49 fala assim, de balde tenho eu perdido, usado a minha força em vão. Porque a palavra quer dizer o seguinte, que o profeta fala assim, eu estou fazendo, mas parece que não está adiantando nada.
Parece que eu estou perdendo tempo, parece que... Sabe quando você faz algo que parece que não está fluindo? Que você fica assim, meio decepcionado, falar, puxa vida, parece que nada está acontecendo, parece que eu não estou fazendo direito, eu acho que eu estou gastando meu tempo à toa. Quem já pensou isso? Aí, a palavra vem para você e diz que não. Que há um chamado, há um propósito, isso faz parte do processo. Amém? Porque no texto que você vai ler na sua casa, depois, Isaías 49, fala assim, o Senhor me pegou como uma flecha, e Ele preparou essa flecha, e quando essa flecha ela estava pronta, aí o que o Senhor faz? Ele coloca essa flecha na sua aljava, Ele guarda na sua aljava. Olha para mim, o tempo mais difícil é o tempo da espera. Tem gente que no tempo da espera desiste, desvia, sai do foco. Mas você não está gastando tempo, não. Você está guardado na aljava, porque no momento certo, o Senhor vai tirar essa flecha, e Ele vai lançar essa flecha, e essa flecha vai chegar no alvo pelo qual eu e você fomos chamados para cumprir uma missão. A palavra vai nos levar para que você possa crer nisso. Você não está gastando tempo. Não, você está investindo no seu processo de crescimento para o cumprimento da sua missão na terra. E aí, nesse tempo de espera, quero trazer à memória o que me dá esperança. Traga à tua memória o que te dá esperança. Olha para trás, vê quantas coisas Deus já fez. E um segredo, não conta para ninguém. Uma vez eu estava questionando Deus, e aí Deus falou para mim assim, não é só você que tem que estar preparada. Quem vai te receber também. Você pensa que é fácil receber uma pessoinha que nem eu? Não é, não. Entendeu? Então, aquele povo, aquela igreja, aquele grupo tem que estar te preparado para receber você. Então, Deus trabalha em você e Deus trabalha na igreja. Pastora Sandra, gente, não é porque está na frente dela, não. Eu falei isso para o meu filho essa semana. Falei, eu gosto do jeito dela. Sabe, eu gosto do jeito dela. Ela, às vezes, me liga assim com tanto carinho, mas, no fim, ela vai me cobrar de alguma coisa. Entendeu? Mas eu não ligo, não. Eu gosto. Sabe? Eu gosto, isso faz parte. Isso é bom. Amém? Isso é bom. Então, veja bem, amados, cada um de nós temos a nossa identidade ministerial. Aí, veja bem, eu quero encerrar esse momento com esse texto, que esse eu quero que a gente lê, tá? Para encerrar. Números, capítulo 20, verso 23 a 39. Quando passar aí, você pode ler. Glória a Deus. Amados, quando eu li essa passagem bíblica, eu
não sei, talvez você seja diferente de mim. Eu questionei a Deus. Falei, Deus, o cara a vida inteira se esforçou para fazer a tua vontade, no finzinho da vida dele. Além de ele ver a terra, não pisar nela, o Senhor ainda manda ele subir o monte, que ele era velho, Arão também era velho, ainda levar as vestes que era pesada, e ainda diz, olha, teu amigo, teu irmão vai morrer. Eu não gostei, não. Falei, Deus, eu acho que eu ia te obedecer, mas eu ia dar uma resmungada. Sabe? Puxa vida. Que coisa difícil. Primeiro você olha, trabalha, feito não sei o quê, e não vai usufruir. Segundo, você vai subir o monte, que era difícil para ele que era velho. Terceiro, vai levar o seu irmão, que também é velho, e ainda vai deixar ele lá, porque ele não vai voltar com você, ele vai morrer, você vai ter uma perca. Quarto, você vai tirar a roupa dele e pôr no filho dele, que não é fácil, a roupa era pesada. Amados, preste atenção. O que eu quero trazer para você nesse final de mensagem? O importante não é como você começa, é como você termina. É igual ao casamento. O dia do casamento, a noiva está linda, maravilhosa. E o noivo também. A festa, os comes e bebes, as fotos, tudo perfeito. Né? Você que trabalha com casais, vamos ver o final. Porque no começo tudo é maravilha. Vamos ver lá no fim. Como vai terminar isso? Certo? Até que a morte os separe, até que a dívida separe, até que a sogra separe, até que o que mais separe? A internet separe. Como que vai chegar no final? O seu ministério, no começo, maravilhoso, é igual crente assim que, sabe assim, crente que vem de outra igreja, ou chega na igreja, nossa, que igreja maravilhosa, que bênção, isso é igreja, isso é uma bênção, isso, nossa! Vamos ver. Vamos ver. Porque gente é gente. Amém? Então, veja bem, não importa como você começou, mas sim como você vai encerrar. E aí eu quero dar uma ilustração para vocês de um homem que ele era um construtor. E ele ia fechar a empresa. E ele falou para os funcionários, olha, eu vou ter que fechar a empresa, vai ser um pouco difícil, talvez não vou conseguir pagar tudo para vocês, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem essas últimas casas para mim. Vocês podem fazer isso? Vocês são bons funcionários, vocês, né, constroem bem, vocês podem fazer? Aí você sabe, né, que... Bom, aqui não tem gente assim, mas só lá nas outras igrejas. Que tem aquelas pessoas que sempre estão fofocando, murmurando. Sempre está... Eu não vou falar o partido, né, para não dar ibope, mas aquele partido que tudo é contra, sabe? Aí, ele fala para os outros, o cara vai fechar a firma, vai mandar nós embora, e ainda tem coragem de pedir para a gente fazer uma casa? Ah, não dá. Vamos fazer, mas não vamos fazer igual as outras que nós fizemos, não. Vamos fazer mal feita. E aí eles fazem as casas mal feitas. E aí, quando o proprietário chega, porque por fora estava tudo bonitinho, né? O problema é por dentro, né? É o que eles usaram. E aí ele chegou e falou, que bom que vocês fizeram. Muito obrigado, porque vocês atenderam o meu pedido. Como eu não vou poder pagar tudo, vocês, então eu vou pagar uma parte, mas a outra parte eu vou presentear cada um de vocês com uma dessas casas.
O importante não é como você começa, é como você termina. E não seja como eu, quando li esse texto de Moisés. Seja obediente. Seja grato. Foi difícil para Moisés? Foi. Vai ser difícil para você? Vai. A pastora Sandra me tirou desse cargo, agora fica me pedindo para fazer isso, para você fazer aquilo. Ué, faz. Você não é servo? Você não tem DNA de filho de Deus? Faz. Ué. O importante não é como você começa, é como você termina. Amém? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu até poderia pedir uma canção, mas eu não quero pedir, porque eu quero que o pessoal do louvor também, neste momento, busque a Deus. Eu quero orar por vocês. Eu quero que você traga esta palavra. Oh, aleluia! Maravilha! Glória a Deus! Gente, eu estou vendo coisa linda! Aleluia! Eita Deus maravilhoso! Aleluia! Oh, glória! Tem gente que está pensando assim, ai, eu quero pregar que nem a pastora. Você vai fazer muito melhor do que eu! Aleluia! Oh, riandalavaracheri andarácia. Senhor, nós às vezes não entendemos pelo que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos chamou. Às vezes nos embaraçamos, ó Deus, no nosso dia a dia, no nosso ministério, mas nós queremos entender o propósito, queremos entender por que fomos chamados, qual é a missão que o Senhor tem para nós. E hoje, nesta manhã, eu quero dizer, Senhor, eu estou aqui, usa-me, trabalha em mim, que o Kairós de Deus, que o tempo de Deus seja uma realidade na minha vida. Me prepara para cumprir o teu propósito na terra. Oriandalabasheri cantaralácia, eriandalabashiri cantaralabassuri andalamahaya, oriandarabarasheri andaralácia, orimiri cantaramanasiri andalabalácia, eriandarahasheri andarácia. Que esse tempo do processo, esse tempo de preparo, seja um tempo, Senhor, de humildade, seja um tempo de gratidão, aleluia. Ori cantaralabaxeri andalabácia. E quando o Senhor nos chamar, assim como chamou os teus profetas, que nós possamos dizer também como Jesus, que eu entrego o meu espírito, eu cumpri a minha missão na terra. Senhor, ajude esse homem e essa mulher. Alabaxeri andalabaseri cantará, randriadorialabasheri cantalabas, carialash, riacheri andalabas. Deus preparou essa igreja para receber a pastora Sandra, para ser nossa superintendente, nossa pastora. Deus precisou tirar o pastor para quebrantar o coração da igreja, da região, para poder receber ela. Senão você não ia receber, e não ia receber bem. Deus, Ele trabalha na nossa vida e às vezes Ele faz algumas mudanças, porque Ele está nos preparando. Oh, aleluia. Eu sinto de dizer que o propósito de Deus tem que ser maior do que a sua realização pessoal. Abra o teu coração para Deus. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que o teu irmão, o teu líder, o seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai quer. É aquilo que Deus quer para você. É aquilo que Ele tem. E o que Ele tem é melhor. Lê lá Isaías 49.
Você não está gastando o seu tempo à toa, não. Deus está te preparando, porque Ele tem uma missão para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te envolva. Que esta palavra venha arder no teu coração. Que quando você estiver lavando a sua louça, lavando a sua roupa, dirigindo, fazendo alguma coisa, o Espírito Santo te traga esta palavra. E que ela venha arder no teu coração. E se você está aqui nesta manhã, e você quer dizer para Deus assim: Deus, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das minhas realizações pessoais. Eu quero dizer sim. Cumpra a tua vontade, cumpra o teu propósito em mim. Eu quero que você fique de pé. Oh, aleluia, Senhor. Não há coisa melhor do que você estar no centro da vontade de Deus. Amados, dá uma alegria no nosso coração, dá uma paz, uma certeza de que você está no caminho certo. Senhor Deus, olha para este povo, olha para essas pessoas que estão dizendo sim. Elas estão abrindo mão dos seus projetos pessoais. E elas estão dizendo: Senhor, eu aceito a missão que o Senhor tem para mim. Eu só te peço, me capacita, me ajuda. Orili cantara labasiri canta labasi. Arianda labashuri cantara labasiri cantara labasi. Ralabasheri anda labasi. Põe, Senhor, o óleo fresco sobre essa cabeça, em nome de Jesus. Deus te abençoe.